Já está. Beleza. Gente, estamos aqui na Rádio Canto FM, aguardando a abertura do programa para entrarmos na nossa live. Uma janela aberta para o mundo final indigenista. Toda semana, um indigenista e um escritor. Gente, estamos aqui na Rádio Canto FM, aguardando a abertura do programa para entrarmos na nossa live. Tem que baixar. Pode já estava valendo, tá? Pode falar. Bom, então, pessoal, pedindo desculpas por alguns atrasos e defeitos técnicos, mas é porque estamos testando algumas plataformas, programas, a simbiose entre a internet e o rádio, que a gente está achando muito interessante, estamos tendo bastante retorno, então, às vezes, ainda estamos ajustando os equipamentos. Mas estamos aqui então mais uma vez no estúdio da Rádio Canto FM, da cidade de Taquarussu, no Tocantins, para transmitir os nossos encontros de quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. O nosso tema aqui é indigenismo, indigenistas, entrevistas, depoimentos de indigenistas, pessoas com qualquer formação que de alguma forma atuam ou atuaram na questão indígena de forma prática, política, de maneira que tenha sido e que tenha trazido benefícios para as populações indígenas. Então, nosso tema aqui é indigenismo. Nós temos um texto explicativo aí que quem subir um pouco mais na página vai poder ver um resumo do nosso tema. Como que ele se iniciou, o que é o indigenismo de maneira bem resumida. Então a nossa intenção aqui é divulgar o indigenismo, um movimento muito antigo no Brasil, um dos mais consolidados em termos de evolução. Ele começou inicialmente iniciou-se em 1910, com o Marechal Rondon, foi uma figura emblemática, um herói nacional, por isso tem uma raiz bastante forte dentro do Estado brasileiro, sem considerar que o indigenismo também, desde a década de 70 para cá, ele é praticado por outros segmentos sociais, como o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que é um braço da Igreja Católica, e as ONGs indigenistas, organizações não governamentais, e todos elas, tanto o CIMI como essas organizações, tiveram um papel importantíssimo na evolução do indigenismo, nas conquistas dos povos indígenas, na Constituição de 1988 e outras leis, enfim, desses indigenistas. E o indigenismo continua existindo. Parece um termo como ultrapassado, algumas pessoas não gostam muito de falar que são indigenistas, preferem dizer que são ativistas indígenas ou ativistas da causa indígena. Eu gostaria de expor uma opinião minha, é o seguinte: eu julgo que o ativista da causa indígena, ele é mais político e é super necessário, mas os indigenistas geralmente realizam trabalhos práticos, trabalhos práticos conjugados, muitas vezes, com pesquisas. Muitos são pessoas que têm formação acadêmica e que conjugam as duas coisas, tanto a teoria como a prática, para executar o seu trabalho. Então, hoje, nós vamos ouvir e ver aqui,
um desses indigenistas que tem uma formação universitária, né, mas faz questão de se dizer indigenista. E eu o parabenizo por isso, Vitor Aratanha, porque não são muitos que têm, inclusive, essa, digamos, coragem. Darcy Ribeiro foi um deles. Darcy Ribeiro, apesar de já ser um antropólogo reconhecido, ele se dizia indigenista também. Seguiu durante vários anos, mais de 5 anos, os passos de Rondon, trabalhou junto com ele e apoiou até o final da sua vida as políticas e a forma de tratar a questão indígena por dentro do Estado, implantada por Rondon. Então, espero que nós estejamos bem conectados aqui, com imagem e som. Então, apresento a vocês Vitor Aratanha, ele que vai contar melhor essa trajetória dele, como é que ele chegou, o que ele está fazendo atualmente. Só adiantando, trabalha lá junto à população Craô, aqui no estado de Tocantins, na cidade de Itacajá. É de lá que ele está falando. Então, bom dia, Vitor. Como é que está aí? Estamos conectados? Tudo bem? Se apresenta aí, então, melhor para os nossos internautas e os ouvintes da Rádio Canto FM. Legal. Bom dia. Vocês estão me ouvindo, né? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, está vindo bem. Acho que vamos bem. Vai lá. Primeiramente, né, agradecer a você, Fernando, pela oportunidade, né, de falar, de poder, enfim, mostrar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo por aqui. E também, né, contar, enfim, sobre o indigenismo, né, sobre a importância dessa atividade para os povos indígenas, né, hoje em dia, principalmente nos desafios do mundo atual, né. Mas, enfim, nós vamos falar disso na frente. Bom, meu nome é Vitor Aratanha Maia Araújo, sou formado, né, em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e tenho uma habilitação, né, em Antropologia, né, que você pode optar na hora lá. E atuo aqui com os Craô, né, há 10 anos. Quando eu terminei o curso lá em Brasília, eu entrei numa especialização em indigenismo e desenvolvimento sustentável, né. Foi onde eu conheci uma figura que é muito amiga também, um indigenista da FUNAI, amiga do Fernando também, que é o Clésio, e ele que me convidou para vir para cá, né, nós nos conhecemos nesse curso, ele também fez esse curso, né, estudamos juntos, né, lá, e aí ele me convidou para vir trabalhar na FUNAI como coordenador local aqui da FUNAI aqui em Itacajá, né, já específico com os Craô. Naquela época, a FUNAI estava começando, né, uma história de reestruturação, e aí eu vim para cá como aquela figura do chefe de posto, né, que é uma figura antiga, que marca muito bem essa relação meio paternalista, meio não, completamente paternalista, que a FUNAI foi construindo ao longo das décadas, né, SPI, FUNAI e tal, a escola. Eu também fui chefe de posto, muitos anos. Exatamente, o Fernando foi chefe de posto, e aí eu fui o último que assumi esse cargo, que o Fernando já fez parte, e na minha época acabou, né, foi extinto essa figura do chefe de posto, oficialmente. Quando eu entrei ainda não, né, ainda juridicamente ali, né, as portarias e tudo, saí ainda como chefe de posto, mas aí no meio disso, eu ainda na FUNAI, aí ela passou por essa reestruturação, que foi uma modernização dela, né, na época ainda no governo Lula, acho que nem era Dilma ainda, era ainda no governo Lula, houve essa reestruturação, e aí mudou-se para as coordenações técnicas locais, né, em cada município, e aí eu me tornei um coordenador local. Mas, enfim, por uma série de questões também, que eu não vou entrar muito, assim, né, sobre a FUNAI, eu fiquei, né, 3 anos na FUNAI ao todo, e aí depois eu saí, né, e comecei a trabalhar na educação e aprofundar os trabalhos na associação, que, na verdade, desde quando eu cheguei, foi o que mais me chamou a atenção, assim, né, de um trabalho que eu acho que é muito importante a gente fazer, que é aprofundar, né, o entendimento deles sobre a associação, sobre o trabalho, o que uma associação faz, como é que ela pode funcionar dentro da aldeia e tudo. E é um desafio muito profundo mesmo, né, porque além da questão conceitual,
tem toda a burocracia, tudo, né? Mas ainda mantendo ali a cronologia, né? Então eu saí da FUNAI, comecei a trabalhar na educação e paralelamente também tocando a história da associação, né? Na aldeia Pedra Branca, mais especificamente aí, né? Porque quando eu cheguei como chefe de posto e era para ser o chefe de posto que tinha na Pedra Branca, né? Existia um posto indígena lá e tinha a figura do chefe, tal. Então quando eu cheguei, o pessoal já me identificou como o chefe de posto da aldeia deles e tal. Aí eu já fui batizado lá, né? Ganhei um nome que é Iaié, é um nome que eu ganhei lá logo que eu cheguei, né? E todo mundo me chama desse nome aqui, né? Quase, alguns, claro, me chamam de Vitor também, mas a maioria dos Craú e tudo, assim, chamam pelo nome que você ganha, né? Assim, né? Eu ganhei o nome de Iaié, o Fernando é o Proacrai, né? E vários outros aí, né? Um abraço pro Tarso aí do Canto, que é o Canto da Pro, né? Mais tarde nós vamos, viu, Vitor? Mais tarde nós vamos, talvez quando estivermos falando aí da campanha que vocês estão participando, nós estamos, que eu estou também, né, da campanha Salve Craú, falar mais sobre essa questão dos Craús darem nome, né, para as pessoas que vão visitá-los, enfim, continua, desculpa. Então é isso, eu entrei e comecei esse trabalho, quando eu saí da FUNAI, eu comecei esse trabalho na educação e com a associação. E junto comigo, né, a gente tem um grupo de amigos, assim, que atua até hoje com os Craô, né, e um casal em especial, né, que é o Felipe e a Maíra, muito amigos, né, um grande beijo para eles, se eles estiverem ouvindo aí. Talvez não, a gente até falou com o Felipe, mas ele tá com uma aula, eles estão fazendo um mestrado e hoje ia ter essa aula e tudo, talvez eles nem estão escutando mesmo, mas enfim. Eles também chegaram mais ou menos nessa época, um pouco depois que eu cheguei, para ficar assim, e nós iniciamos esse trabalho juntos na escola, da Pedra Branca. E depois de 3 anos na escola, eu acabei saindo da escola para aprofundar o trabalho da associação. Nós tivemos uma experiência que não foi muito bem, né, não foi exitosa, não deu muito certo, foi abrir um armazém dentro da aldeia, para evitar que eles venham para a cidade, né? Muita gente sabe do problema, que não é só com os Craô e também não é só com os indígenas, com os povos indígenas, que é esse problema das pessoas que não dominam bem a tecnologia dos cartões e essa coisa toda, deixa o cartão no comércio e aí acaba que cria uma relação que tem uma série de problemas aí, né? Mas que a gente não precisa aprofundar agora. E aí a gente tentou essa experiência, mas que acabou não dando certo por uma série de fatores também. E eu continuei ainda trabalhando na associação, porque a gente tem o nosso carro-chefe, que é o trabalho com artesanato. Antes ainda na FUNAI, eu comecei a fazer esse trabalho lá com eles, né? Eles têm um artesanato único no Brasil, único mesmo, assim, né? Eles usam uma semente que praticamente eles é que detêm o conhecimento de processar essa semente e tal, que é a semente de tiririca, né? Não é exclusivo deles, né? Outros povos até conhecem também, né? Chavante, xerente, tudo, mas não usam como os Craô usam, né? Fazendo as peças que ele usa, né? Não tem o mesmo tipo de uso. Então nós temos esse trabalho que está continuando até hoje. Esse trabalho nunca acabou, né? E é o que sustenta a associação hoje, né? É o trabalho do artesanato. E aí a gente foi também, eu tive uma participação rápida também trabalhando com projetos no PBA Timbira, né, que é um programa de compensação ambiental por conta da hidrelétrica do Estreito, né, uma hidrelétrica no Rio Tocantins, próxima à cidade de Estreito, no Maranhão, que fica abaixo, né, do rio, e aí os povos, alguns Timbira, né, não todos, mas nós, aqui os Craô, e a Pinagé, Cricati e Gavião foram atingidos, né, indiretamente, não teve a terra alagada, mas teve vários impactos, né, indiretos, né, sociais, ambientais e tudo, né, e que por conta disso eles recebem, né, anualmente um recurso que, enfim, era para ter vários projetos nas aldeias e tudo, enfim, é um programa que tem uma ideia muito boa, conceitualmente é uma ideia muito boa, mas infelizmente na prática tem algumas questões assim, alguns problemas que aconteceram e que ainda acontecem e tudo mais, mas que é um programa que atende aqui os indígenas, né,
chega um recurso, né, assim, ainda que bastante fatiado, mas chega para poder colaborar com melhorar a produção das roças, dar apoio a festas tradicionais e tal, né, que são festas que também ajudam no ciclo de produção e tudo mais. Enfim, então eu também realizei um pouco desse trabalho, eu participei num determinado período com a equipe, né, que implementa esses projetos e tudo mais. E aí depois tive uma participação no filme, um filme que foi produzido na Aldeia Pedra Branca, um filme que foi premiado fora, que chama Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos. Quem tiver interesse, está inclusive fazendo online, muito sucesso. Está inclusive aberto. E muito bonito, eu recomendo a todos. Online, numa mostra, acho que é do Itaú Cultural, se eu não me engano. A gente pode ver aí se a gente consegue o link logo aqui. Eu tenho o link aqui, eu teria que procurar aqui, mas a gente pode disponibilizar aí, né, no chat, claro. Eu acho, para poder, né, o pessoal que está escutando participar, né, ou poder assistir, que é um filme muito bonito mesmo, né. Não é culpa minha que ele é tão bonito assim, né, a culpa é o casal também, que é muito amigo, que eu quero mandar um beijo, que é o Renê, a Renê e o João. Enfim, são muito amigos mesmo, são muito amigos dos Craô também, até hoje, grandes parceiros também. E realizaram esse filme, eu pude, né, tive a honra de poder participar, ajudar na tradução, ajudar no som, né, na captação do som e tudo. E aí, enfim, fiz esse trabalho com eles, e aí depois eu retornei para a escola, porque aí o Felipe e a Maíra já tinham saído da Pedra Branca também, e foram para outra aldeia, e eu acabei retornando para a escola também, e estou lá até hoje. Hoje estou atuando como coordenador pedagógico da escola, né, estamos tentando fazer um trabalho mudando, né, as estruturas da escola, a estrutura curricular, tentando fazer umas mudanças, né, nessa parte também, mas como toda mudança, principalmente na área educacional, é uma mudança que você tem que ter muita paciência mesmo, entender que é estrutural, né, a situação. Então você não vai ver resposta, você não vai ver resultado no final do ano, e muito menos, né, em 2, 3 anos, né? A gente sabe que é uma coisa que demora. Mas a gente está devagarzinho, né, um trabalho de formiguinha que devagar a gente vai conseguindo, né, tocar um ou outro jovem, conseguir aprofundar melhor algum trabalho, algum estudo com um ou outro, né. A escola indígena é uma escola muito diferente da escola da nossa escola. A relação que eles têm com a escola é muito diferente. Então, tem algumas vantagens, tem outras desvantagens, mas tem também vantagens bem interessantes, né. E é o caso, por exemplo, da questão da capacidade de concentração deles, né? Como eles são muito livres, né? Desde criança eles são muito livres, e isso faz com que os jovens que estão indo para a escola, eles estão indo porque querem mesmo, né? Porque se ele não quiser, se ele não tiver interesse, no máximo ele vai ouvir uma reclamaçãozinha ali do pai, de nós, da equipe, mais dos pais, né? Da mãe, do pai, mas não vai passar, não vai ter nenhum tipo de consequência para ele, não vai sofrer um castigo, não vai, né? Diferente claro. Né, da nossa cultura, que pelo menos, né, se eu matasse aula, eu era castigado, né? Das vezes que se eu achava uma tortura, né? Tanto é que abandonei os estudos no 2º grau. Imagina para um indígena na aldeia ficar preso dentro de 4 paredes, igual na cidade a gente fica, escolas construídas com o mesmo padrão. Nós vamos conversar sobre isso com Renato Sanches na próxima live, aqui já anunciando o nosso próximo convidado, o arquiteto indigenista, Renato Sanches. Grande Renato Sanches. Muito legal o trabalho dele de tentar adaptar, né, as estruturas das escolas à realidade arquitetônica e urbanística da aldeia, e não fazer aqueles monstrengos que para nós já é monstrengo. Imagina para eles, né? Exatamente. Terrível, mas... Mas assim, a questão do espaço físico, claro que é importante, sem dúvida, né? Claro. Mas a gente tem assim, eu estava falando de um ponto positivo, né? Que é essa capacidade de concentração, né? Como eles são muito livres, eles vão para a escola porque querem. Então, quem está lá na sala de aula ali, está lá porque quer. Então, se você consegue dar uma aula legal, preparar um conteúdo bacana, com imagem, com filme e tal, você consegue ter a atenção dessa galera praticamente a aula inteira, assim.
E eles olham, eles mergulham naquilo que você está falando, porque ele está ali para isso, e ele tem uma condição de... E como a forma deles aprenderem é outra também, é muito mais na observação do que naquela dinâmica de... Olha aqui, então, explicar como é que faz e tal. Eles não têm essa coisa, essa didática de explicar. A didática deles é da observação, é aprender, é olhar e fazer, olhar e fazer, olhar e fazer, e aí você faz, né? Se você pergunta para uma artesã como é que ela aprendeu, ela nunca vai falar da mãe, do pai, da avó, não. Ela fala que aprende sozinha, ela fala que aprendeu sozinha. Porque é isso, eles aprendem sozinhos, eles aprendem porque eles observam. Observando, né? E aí aprende. Então eles não identificam exatamente. É pouco comum você ver uma artesã identificando quem é a pessoa que ensinou para ela. Assim, não tem. É observando. É observando. Com certeza. Você pode ter, assim, no caso de alguns cantores, eles admitem, né, algumas figuras que foram mais importantes ou não na formação dele como cantor. Mas no caso dos artesãos, não. É um aprender mesmo do cotidiano, sentar ali do lado e ficar vendo a mãe fazendo, ficar desde criança, né? Aí vai fazendo os primeiros pontos e vai pegando os primeiros lá e tal, e aí pega. Então, essa dinâmica de aprendizagem, né, isso permite com que eles tenham, né, uma capacidade de concentração e observação muito maior do que a nossa, né? Muito maior. Muito interessante perceber isso, assim. Bom, Vitor, já que você entrou nesse assunto aí da educação... Acabei pegando um pouco, só para concluir assim, tá. Essa trajetória ela é um pouco assim heterogênea, né, mas sempre no mesmo povo, né. Eu tive também a sorte de, assim, né, tive uma outra entrada também, né, enfim, acabei me envolvendo como indígena, né, casei, nós somos casados, tem minha companheira que é Craú, e temos 2 filhos, né, nossos, né, do meu sangue, e tem o mais velho, que é a minha criação, meu enteado, e é o meu grande professor, né, e a minha sorte foi essa, assim, de conhecê-lo, criança, muito criança, ele ainda é uma criança, assim, para mim, né, ele ainda é uma criança, mas eu conheci com 3 anos de idade, ele não falava uma palavra de português, e eu queria ser amigo dele, queria, né, me aproximar dele e tal, e tive que perder ali a trava ali do começo de aprender uma língua, né, que você fica travado, você começa a entender, mas para falar, então ele foi o grande responsável de eu conseguir, hoje em dia, não falar fluentemente, né, como algumas pessoas gostam de ficar falando que eu falo, mas não é fluente de jeito nenhum, é ainda muito limitado o meu conhecimento, mas pelo menos eu consegui já ter uma entrada e conseguir acessar um pouco mais a dinâmica deles, entendendo melhor a língua, através, claro, da minha esposa, mas que ela fala muito bem português, então o meu grande professor, eu costumo dizer, é o meu filho mesmo, o Ketchan, que é o mais velho. Né? Enfim, legal, você lembrou aí que eu estava para perguntar para você, gente, quem não pegou aí, o Vitor casou-se na aldeia Pedra Branca. Tem 2 filhos e tem um filho de criação, né? Exatamente. E é isso que ele está contando, que aprendeu a língua, inclusive razoavelmente já com o filho mais velho. E, enfim, ele está vivendo essa vida cidade, aldeia, cidade, inclusive também com essa convivência com a família extensa dele lá. Eu queria até que você contasse um pouco melhor isso, Vitor, como é que é essa convivência na aldeia, você que é não é um estrangeiro, mas que se casou lá, e eu sei que você tem a sua família lá, e você vive com seu sogro, próximo ao seu sogro. Como é que é isso, viver? É um desafio? Você está conseguindo levar isso bem? Como é que é um desafio, enfim, sem dúvida, mas enfim, é o que eu busquei. Eu não estava, né, assim, surfando em alguma coisa que eu também não tinha nenhuma ideia, assim. Mas é um desafio porque eu nunca vou deixar de ser cupém, né, e ainda mais eu sou um cupém, eu não sou um estrangeiro, mas eu sou de uma cidade grande, né? Então eu não sou daqui também, né? De Itacajá. E quem me vê em Itacajá sabe que eu não sou daqui, né? Quem conversa comigo um pouquinho sabe que eu não sou daqui também. Então não é só uma adaptação na aldeia, né? A adaptação a uma vida completamente diferente
Mas que, assim, é a vida que eu procurei. Quando eu saí de Brasília, a minha cabeça era assim, não quero mais viver numa cidade grande. Não tenho essa pegada de querer ficar aqui com todos esses problemas e questões urbanas que, enfim, é claro que tem coisas muito interessantes da cidade grande, que é só na cidade grande que você experiencia, né? Mas, enfim, a experiência da cidade pequena também, para mim, me faz muito bem, a calma, né? Você não estar preocupado com a violência, você não se preocupar com... Mas, enfim, aí mas há outras preocupações, né? Mas, enfim, então, nesse contexto, né, de eu já estar saindo de uma cidade grande, né, nascido e criado numa cidade grande, vindo para cá, já é um processo de adaptação, né? E na aldeia, eu tenho, enfim, tenho minhas relações lá, o meu trabalho na aldeia é um trabalho de cupim mesmo, né? Cupim, né, somos nós, né, não indígenas, né, são os cupim. Os Merri, né, são os Craô, Merri, né, a autodenominação deles, e nós somos Cupem. Então, meu trabalho é de Cupem, né, coordenador da escola, assessor técnico da associação, né, eu trato mesmo de questões, então, assim, o meu tempo acaba que é um tempo de trabalho do Cupem, eu não consigo também acompanhar 100% as atividades da aldeia, né, os mutirões, ou as festas todas, né, porque tem hora que Natural. meu trabalho é meu trabalho, eu não tenho como parar ele e tal, por conta disso. Então, assim, eles respeitam muito isso, né, eu tenho muita consideração, né, por eles também têm muita consideração por mim, e eu tenho muito respeito, né, muito carinho, e eles sabem que é um trabalho que é de Cupem, mas é para eles e tal. Enfim, eu fico nesse meio termo, assim, né. E agora, atualmente, a gente está aqui na cidade, né? Quando começou a pandemia, né? Eu vim para cá, saí da aldeia, porque eu já sabia que eu ia ficar nesse vai e volta, né? Minha mãe mora aqui, né? Uns 2 anos que ela veio para cá também. Então, eu tive que vir para cá e estou afastado da aldeia. E aí, no primeiro mês eu fiquei sozinho, depois a minha família veio também, minha esposa, meus filhos. E nós estamos aqui. E aí eu vou semanalmente na aldeia só pingar lá, resolver alguma coisa, entregar alguma coisa e volta, porque a gente está cuidando, desde o começo da pandemia, né, de não deixar ninguém vir para a aldeia, ou para a cidade, né? Para a cidade. Então, conseguindo manter. É claro que alguns vêm, é difícil vir, a nossa aldeia é muito grande, 550 pessoas, então não é fácil, é uma logística muito complexa e demorada, né, para organizar e tal, para levar alimentação para lá, né? Cada um tem a sua conta na cidade, o cartão, não sei o quê, então a gente está intermediando todas essas relações né, numa estrutura de logística que envolve um acordo com os comerciantes, uma combinação lá na aldeia, né, com os jovens que organizam os pedidos e manda. A gente tem a sorte de ter já internet na nossa aldeia, então isso, né, é tudo, né, para poder... Deixa eu te interromper um pouco, você está entrando no assunto que eu quero te perguntar com mais detalhes depois. Deixa eu só relembrar aqui aos internautas, seguidores da página Manifestos Indigenistas, o nosso tema aqui é indigenismo. Nós estamos entrevistando o indigenista Vitor Aratanha, que trabalha junto aos Craô, no Tocantins. Ele está contando aí a sua trajetória e como é que ele se iniciou no indigenismo e o que está... Mas nós ainda vamos entrar, por isso que eu te interrompi um pouco também nessa questão aí da pandemia, eu queria saber mais, e eu sei que você está aí na frente da informação. Nós estamos já às 10h37, eu peço aos amigos aí que estão nos acompanhando, que curta a nossa página. Se você quiser receber notícias diárias, e cada vez nós vamos melhorar mais, sobre a questão indígena, o Congresso, leis indigenistas, sigam a nossa página, Manifestos Indigenistas, curta lá, vai nos ajudar. E participe aqui também no chat, nós temos aqui algumas pessoas que já manifestaram, né? O Antônio Rezende, Grande Vitor, Ulisses Monteiro, que aliás estou devendo já 2 lives passadas, ele reforça uma pergunta que eu vou tentar responder no final, viu, Vitor, Ulisses? Que é a presença dos militares na questão indígena no Brasil, o que eu acho disso, eu acho que é por aí. Se você quiser fazer a pergunta de novo, Ulisses, para me relembrar aqui, eu lembro que é alguma coisa a respeito de militares. Nosso grande amigo Hermeson Guerra, que também é Europtruc, aí, que já trabalhou bastante aí nos Craô,
também se manifestou aqui, a Verônica Lemos, outra parceirona. Comente, que nos ajuda, vai lá no sininho, vai lá no like, como se diz, que isso tudo ajuda a impulsionar a nossa causa, né? Qual é a nossa causa? A nossa causa é promover as histórias e reforçar a posição de pessoas que estão trabalhando, estão atuando firmemente na prática do indigenismo. E dizer que isso não acabou, isso existe. Inclusive, eu vou até fazer uma pergunta aqui para o Vitor, antes de nós entrarmos, já que ele está atuando na educação, porque uma das coisas que eu sempre defendi como indigenista, enquanto eu estive na FUNAI, né, e mesmo fora dela, são os cursos de preparação para indigenismo. Eu bolei vários cursos, básico, nível médio, nível superior, que foi inclusive o que a gente acabou fazendo com o Dr. Otton Leonardo lá na UNB, que resultou naquele curso de especialização em indigenismo e desenvolvimento sustentável, que depois se transformou no curso de mestrado, né, de povos e comunidades tradicionais, que está até hoje em atividade, já formou vários indígenas e indigenistas nessa área, inclusive no nível de mestrado. Mestrado com povos, enfim, ele evoluiu para isso aí. Mas, enfim, gostaria de perguntar a você, já que é um assunto que eu, pelo menos, sempre persigo, o que você acha, assim, por exemplo, né, na escola? Você falou a dificuldade, você que é um cientista social, né, ênfase em antropologia e tudo, já tem uma certa dificuldade, como você falou, e está pesquisando como transmitir melhor a questão, né, escolar para os indígenas, porque é um mundo diferente, é uma questão diferente de olhar o mundo e de sentir e tal. Como você vê, assim, então, os outros professores? Porque hoje a gente sabe que muitos professores e professoras, apesar de que tem alguns fantásticos, tem alguns que são indigenistas natos, né, e tentam de todas as formas apoiar também, mas que vão para as aldeias, de modo geral, sem nenhuma preparação específica para trabalhar com aquele povo, né, com aquela etnia. Muitas vezes, até assim, teve durante a sua vida, a sua infância, contato com a população local, os próprios familiares que nutrem preconceitos, estereótipos, às vezes vão, né, porque precisam do emprego, e vão e trabalhar. Você acha que isso poderia melhorar? Como é que você tem convivido com isso, com essa questão dos professores e professoras que vêm de fora, como você, no caso, assim? Assim, você sente que há uma falta de mais preparo? O que você acha? Eu acho que há. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Ah, tá. Eu acho. Agora foi. Beleza. Eu acho que tem um problema de preparo, mas assim, é um problema muito maior do que os Tupem que vêm dar aula para os Merri, né? Há um problema bem estrutural no Brasil todo de maiores investimentos, maiores recursos para a formação dos professores, né? No caso da questão da educação, no caso da educação indígena, né? O grande desafio é nós entendermos essa diversidade, né? Então, em nível estadual, né, a gente tem, na SEDUC, a gente tem muito pouca discussão sobre essa diversidade interna do Estado. Então, eles pensam muito as questões indígenas como os índios do Tocantins. Mas os índios do Tocantins é uma diversidade muito grande. Nós temos Carajá e Craô, que né, além de serem inimigos históricos, são, né, culturalmente outra coisa muito mais distante do que nós da Alemanha, por exemplo, portugueses da Alemanha, Portugal e Alemanha, entendeu? Há uma distância menor em termos culturais, em termos linguísticos, inclusive, do que Craô e Carajá. Então, assim, é uma diversidade muito grande que demanda muito, né, uma preparação maior sobre isso, assim, né?
Então a gente enfrenta essa dificuldade de lidar com equipes da SEDUC que não tem formação para trabalhar com povos indígenas, né? A própria diretoria regional, né, que é em Pedro Afonso e tal, não tem nenhum profissional capacitado para trabalhar com povos indígenas. Todos eles reproduzem os preconceitos, né, e os achismos e o senso comum da população em geral. Assim, ele não tem muita preparação para isso. As pessoas que acompanham o trabalho das escolas e tal, né? Enfim, são pessoas boas, eu não quero nem de forma alguma criticar ninguém, porque são todas pessoas bem intencionadas, né? Claro. O problema não é esse. A formação delas, pessoal. Lhes proporcionou. Assim, isso foi algo que eu aprendi aqui também. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu gosto sempre de contar essa história porque foi uma lição muito grande para mim, como pessoa, né? Porque a gente tem isso, e isso é um problema muito de quem tem essa formação acadêmica e tal, de você já ter, como a gente teve o privilégio, né? Privilégio e oportunidade, né? Assim, depende da perspectiva, de ter conseguido ter um estudo mais aprofundado das questões gerais, você acaba tendo um entendimento muito mais macro, né? Dessas situações, e acaba querendo fazer julgamentos um pouco precipitados sobre as pessoas que reproduzem preconceitos, reproduzem formas e atitudes e jeitos de comportamentos que são questionáveis, mas que fazem parte de uma cultura muito mais estrutural, né? E aí, numa dessas primeiras discussões que eu entrei dentro da aldeia para questionar a escola, questionar a forma de ensinar, né? Eu nunca esqueço, numa reunião que eu ainda era da FUNAI, e aí eu peguei uma apostila que os professores estavam passando para os alunos, apostilas que tinham exemplos que não tinham nada a ver com a aula deles. Realidade. Aula de biologia, aula de zoologia com exemplos de animais da África, sabe? Sem nem usar um exemplo de um animal daqui e tal. Essas coisas desse tipo. E aí eu questionando isso, e aí uma pessoa, aí eu gosto de falar o nome dele porque ele é uma figura também daqui, é um craô, é o Roberto Craô, e eu reclamando dos cupém e tal, ele levantou assim, meio bravo comigo, assim, né, com certa razão, falando assim, Vitor, você tem que entender que as pessoas aprendem o que está na formação delas, o que elas se formam com aquilo que elas aprendem e tal. Aí eu parei, Yantil, você tem toda a razão, e isso foi um já para mim, assim, porque foi uma autocrítica, uma crítica que ele lançou para mim, e eu fiz essa autocrítica de, às vezes, a gente faz críticas às pessoas e querem reduzir elas a atitudes e a preconceitos que, é claro que se depois que ela entende e ela mantém, aí é outra história, mas muitas vezes você é fruto de uma sociedade que constrói um pensamento preconceituoso e que, às vezes, você não enxerga, né? Eu mesmo, claro, assim, claro. Né, eu mesmo assim, luto contra os meus preconceitos diariamente, os meus machismos, os meus racismos e tal, que eu sei que existe dentro de mim, porque eu sou um cara branco, heterossexual, sabe, privilegiado, e é óbvio que o meu olhar, por mais que eu tente desconstruir ele diariamente, ele ainda é totalmente permeado por essas entranhas, esses tipos de pensamento. A construção do nosso pensamento é muito machista, muito racista, muito preconceituoso. Então, tudo isso, né, a gente tem que saber lidar e a gente tem que ter né, tem que ter esse entendimento. Então, depois dessa grande lição que o Yantil me deu, talvez ele nem saiba que me deu, mas ele me deu e eu levo isso comigo, carrego comigo essa lição, né? Para a gente, então, entender que é uma questão estrutural e que a gente tem que atacar em vários lados e entender que as pessoas que estão tocando hoje em dia, elas, né, que estão na linha de frente, os professores que estão indo diariamente tal, nas aldeias e tentando tal, o que a gente precisa é que o Estado entenda que é necessário aprofundar esses estudos, é necessário fazer né, a antropologia, né, ela é um conhecimento urgente para ser antropologia, etnologia, geografia, história, né? Hoje está todas essas matérias se entrelaçam, né? Mas a geografia humana. Temos aí o nosso Emerson Guerra aí acompanhando. De falar que a antropologia ela é a mãe porque ela estuda todas as outras, né? Se a gente vai querer entender como é que a geografia funciona, né?
a etnografia tem mecanismos, tem ferramentas para a gente poder entender como é que o conhecimento da geografia é produzido, é vinculado, é reproduzido na sociedade. Tudo isso são formas que a antropologia, para isso tem ferramentas científicas que foram desenvolvidas pela antropologia. Mas, enfim, isso é uma brincadeira até com o meu amigo Rodolfo, que é cientista político. Vai meu abraço para ele aí. Ele não tem nada a ver com os indígenas, mas é um grande irmão meu, que talvez esteja me escutando aí, mas se não, fica o meu abraço. E a gente sempre brincava com isso, assim, sobre isso. Mas por isso que eu falo que a antropologia é urgente, porque ela dá esse mecanismo para a gente saber se olhar, para a gente saber que a palavra etno, né, ela também nos diz respeito, a gente também é étnico, de certa maneira. Né? Nós viemos de alguma raiz. Né? A gente tem que saber voltar o nosso olhar, o olhar que a gente tem para o outro, a gente tem que também voltar para nós mesmos. Né? E isso a antropologia é essencial. Né? Por isso que é uma matéria, é um conhecimento que é claro que está relacionado a tudo isso que você falou, história, geografia, enfim, tudo, né? As humanidades, enfim, e que precisa ter esse tipo de preparação. Então é urgente, né, haver mais formação e o indigenismo, a base dele são conhecimentos da antropologia que você tem que voltar, que você tem que aprender para colocar na prática, né? Por isso que quando, né, o Fernando falou mesmo, né, que não me identificou como antropólogo, porque eu não faço pesquisa em antropologia, né, até, enfim, não fiz nenhuma pós-graduação e tal, mas o conhecimento da antropologia, ela é fundamental para a minha prática indigenista. E eu acho que ela é fundamental para qualquer prática indigenista, para quem trabalha na saúde, para quem trabalha na educação, né, e tudo. Não, eu só fazendo um adendo aqui, apesar de eu não ter feito academia, né? Claro, eu li muitas teses, eu li muitos livros, sempre que ia para alguma região trabalhar ou fazer alguma missão, eu procurava ler teses e sempre convivi com antropólogos também, pessoas que a gente troca ideia. E a gente forma uma coisa entre a teoria e a prática que é provavelmente muito mais rico do que o que é publicado, como teoria, que é teoria prática. Você tem um ensinamento teórico, mas tem a oportunidade de ver na prática. Um antropólogo vai, por exemplo, a campo, digamos, mesmo que seja por vários anos, 4, 5 anos, ele vai em períodos intercalados e depois escreve uma tese, tal, mas no outro dia já mudou tudo se transforma, né? E então você está ali vendo essa coisa se transformar. E eu tenho, para mim, uma grande paixão que me move, a grande paixão pelo indigenismo, uma das coisas que me move, é essa oportunidade que a gente tem de viver nos dois mundos. Você realmente ir numa coisa como você falou, que você foi criado, que você não vai conseguir se desligar jamais, como eles jamais, por mais que venham para a cidade, vão deixar de ser indígenas também, como, né, eles mesmos falam. Então, mas que você tem essa oportunidade de ir e voltar e ver como que a humanidade caminha. Essa para mim é uma grande oportunidade, assim, né, que você vai nas suas raízes e depois em toda essa loucura que está acontecendo. Falar em loucura, vamos começar a entrar logo no papo aqui, sobre a campanha Salve Craô. Nós já estamos rádio, deu uma caída aqui, voltou, mas podemos estender mais alguns minutos aqui pela nossa plataforma, mas talvez uns 10 a 15 minutos. Mas eu gostaria então, Vitor, que você contasse aí com mais precisão, detalhes, como é que está a questão da Covid, né? É inevitável esse assunto aí nos Craôs. Que você tem feito ou participado, o que se tem feito, né? Algumas coisas eu sei, mas não sei tanto quanto você que está aí na ponta. Então, faz um resumo para nós, como é que está essa situação aí, como é que o Estado realmente, de fato, está lidando com isso, né, através da CESAI, da FUNAI, das secretarias de saúde, ou seja lá o que for, de educação. Como é que está essa coisa toda? E eu não sei se você preparou aí algum link
gente, que da Salve Craô, se não tiver alguém aí que tiver, pode divulgar aqui um link no post também, para a pessoa acessar a Salve Craô. A Salve Craô é uma campanha que talvez uma das pioneiras e para mim, pelo que eu tenho acompanhado, uma das mais bem estruturadas, organizadas, para a prevenção, né, da Covid. Ela começou já em março, final de março, logo que começou. Eu quero entrar aqui brevemente no assunto, porque se a gente for puxando assunto, vão muitos outros. Os Craô têm um costume de nomear, dar nomes para as pessoas que vão visitá-los ou que trabalham com elas e que eles sentem que podem ser um bom aliado. Não são todos também, mas chegam lá que sentem que pela sua posição ou pelo seu comportamento eles batizam, como nós dizemos. E a partir daí alguém te dá um nome, você se torna o sobrinho dele, né, de que se chama Ipantu, ele começa a te chamar de Ipantu, você chama aquela pessoa que deu o nome de Quetia, seu tio, e a partir daí você entra em toda uma relação de parentesco que é dele, mas que você também mergulha na profundidade que você quiser. Se você quiser ir raso, não, tá bom para mim aqui, eu vou embora e tal. Mas se você quiser mergulhar e conhecer sua rede de parentesco e saber como é que funciona esse sistema de reciprocidades, enfim, reciprocidades mesmo de parentesco que você entra, aí você é que sabe. Eu resolvi ir fundo, fui bastante fundo, né, aprendi muito e aprendo até hoje. Mas então, esses Ipantus, os Craô são pessoas muito hospitaleiras. Todas as pessoas que eu conheço, pelo menos, que foram aos Craô, saem de lá muito bem impressionados com ele, com a simpatia deles, com a forma deles receberem e tudo mais. E se apaixonam mesmo, né? Muitos não voltam, mas a maioria, de alguma forma, fica ligada. E esse ritual de nominação é uma coisa muito forte, né? Muito forte. A pessoa jamais esquece. É bem tradicional mesmo. Então, esses Ipantus, né, mais próximos, se mobilizaram. Ipantus não indígenas, não Craôs. Porque tem os Ipantus Craôs também. Todos são Ipantus. Todos recebem o nome de alguém e se tornam Ipantus. Então, alguns anos atrás, nós criamos a Rede Ipantu por inspiração do Emerson Guerra, que está nos acompanhando aqui, e começamos a juntar uma série de pessoas, tem cerca de 250 pessoas catalogadas, que já passaram pelos Craô nessa rede, e algumas mais próximas se juntaram e criaram uma campanha, incluindo a nossa amiga Letícia Sabatella, que deu uma grande força para que isso acontecesse, que ela é uma Ipantu também, no caso me relembrei, Vitor, para as mulheres é uma Sadon. Homens é Ipantu, mulheres Sadon. Não. Ela então recebeu o nome também e fez aquele filme, Ritual com os Craô. É Parri. Nós somos Parri e ela virou Sadon. Ah, sim, Sadon é a categoria que ela entra. Mas aí ela chama a sua tia de Tui. Tui, e é chamada de Ipantu. Ela é chamada de Ipantu mesmo. também. Ah, tá. Mulher também Ipantu mesmo. É isso. Então se juntaram, eu sei fazer esse preâmbulo aí para vocês entenderem que houve essa campanha que não junta só Ipantus indígenas, não indígenas, também os indígenas. É um negócio que opera em rede, que lá várias aldeias agora pegam internet, todos participam das reuniões e das estratégias. E eu queria que você relatasse isso aí, Vitor, com mais detalhes, que isso aí é o assunto, digamos, do momento e a grande preocupação, né? Então vamos lá. Nessa campanha ela se iniciou logo no começo, né, quando a pandemia fechou aqui, né, fecharam as escolas e tudo, né, que foi em março, né, em meados de março. E como o Fernando falou, né, foram vários Ibantus, várias pessoas, né, parceiros do Craô, que
lançaram essa campanha na rede, né? Foi criado um site chamado Salve Craô, né? A página no Instagram, no Facebook, que está chamando as pessoas para colaborarem, né? Fazerem doações, né? Enfim, soltas. Tem gente que está doando todo mês, tem gente que doou só uma vez e tudo, na conta da Associação Rotiuá, que é uma associação aqui da aldeia Manuel Alves, mas que abriu a associação para a campanha, né? E aí, desde lá, né, desde março, foi organizada uma barreira sanitária na principal entrada de carro da área, né, na entrada que dá acesso a 80% das aldeias, né, quase todas. E aí nós ali da aldeia Pedra Branca também organizamos uma barreira na entrada da nossa aldeia. A Pedra Branca usa uma outra estrada. Então ela entra na terra indígena, né, por uma outra estrada. É até sobre o mesmo rio, né, são duas, você entra atravessando o ponto, e sobre o mesmo rio, mas é bem mais acima, são 2 pontos diferentes. Então foi criada essas barreiras, e com recursos da campanha e alguns recursos outros recursos também de projetos e tal, a gente está mantendo essas 2 barreiras sanitárias, né, que fazem a higienização dos carros, né, da moto que chega e tal, e aí as compras, na verdade, a gente começou, mas se tornou uma coisa muito complicada e também delicada, porque às vezes envolve mexer na compra de alguém que não está ali na hora, então acabou, isso aí começou bem no comecinho, aí já parou e se manteve a higienização dos carros e motos e tal, o pessoal passa ali, né, lava, se limpa e entra na área, e aí cada aldeia faz a sua estratégia de higienizar os produtos que chegam, né. Nós mesmo lá na nossa aldeia montou uma barreira bem na entrada da aldeia, que o carro não passa, ele para ali, fica descido ali, é levado por uma cerca, onde é tudo higienizado, e o dono chega lá com o seu pano, com o seu corpo, e pega os produtos sem o saco, né, tal, já tudo limpado. Então, é isso, a campanha funciona basicamente para manter essas barreiras, né? Não tem como, a gente não tem recurso suficiente para, por exemplo, mandar alimentação para as aldeias, para o pessoal ficar lá, infelizmente, não, né, o recurso não está sendo usado para isso, porque não tem como, ele está sendo usado para manter os guerreiros lá, né? Já estou falando. A alimentação deles e uma gratificação também, porque eles, né, é quase que voluntário, mas, enfim, quase que voluntário, mas que a gente também paga uma gratificação para eles, né? É pouco, né? A gente gostaria de pagar mais para eles, mas é o que é possível, né? E alguém está perguntando já sobre os resultados da barreira. Isso, o Guilherme Carrano aqui, nosso amigo, que um dia, com certeza, falará conosco aqui também, nesse espaço. Legal. Ele é um grande engenheiro também, mais de 40 anos aí, Chavantes e outros povos. Mas, vamos lá. Enfim, mas eu gostaria antes, viu, Vitor? Eu gostaria antes de você contasse, antes de responder aqui do resultado aí, por enquanto, como que foi se estruturando esse grupo, que eu acho um grupo bastante eficiente, eu faço parte dele do todo e de alguns subgrupos que tratam de assuntos específicos, né, para que tudo se mantenha depois em reuniões gerais, pelo Zoom, e que tem dado resultado. Para mim, assim, tem sido bem divulgada, teve boas contribuições, né? Enfim, e está funcionando lá em campo, com os merrim, de forma bastante razoável. Enfim, como é que, conta para nós aí, porque pode servir de exemplo e de modelo para outras campanhas. Como é que foi estruturada? Todas essas pessoas envolvidas estão reunidas num grupo, né, de WhatsApp, e que aí também acabou entrando vários merrim também para acompanhar e tal, e aí, por conta de ter virado um grupo tão grande, foi criando-se grupos paralelos, mais de trabalho mesmo, né, e atuando em várias frentes. Tem a parte da divulgação, que é o pessoal que está fazendo os posts, né, no Instagram, Facebook, na página mesmo, né, também da campanha.
Tem as pessoas que estão ajudando na prestação de contas, junto com o tesoureiro da associação, que é um rapaz jovem, mas muito sabido, muito competente já, né? Já consegue mexer, domina bem as tecnologias. Então, todos os gastos que eles fazem, ele já, na hora, já joga o gasto numa tabela, que é uma tabela que está já no Drive, e aí a gente já acessa também e consegue acompanhar, e estamos fazendo os balanços mensais, né, da campanha, quanto que entra, quanto que sai, né, definimos elementos de despesa, né, alimentação, ajuda de custo, custeios, combustível, material de limpeza e tal. E aí também esse é uma das frentes, né, a parte da divulgação, a parte da execução mesmo, né, de organização das barreiras. Aí tem a figura do Francisco Ruinon, que é uma grande liderança jovem aqui dos Craô, que tem um respaldo dos caciques, né, de manter, ele vem brigando por essa barreira já muito antes da pandemia também. Então tem todo esse trabalho que a barreira também representa, que não é só uma barreira sanitária, mas é um local em que é feito o controle de quem entra e quem sai, né? Então é feito o nome de todo mundo que entra e sai, tanto de... É um sonho antigo dos Craôs, inclusive, colocar essa barreira, né, principal. Já de muito tempo mesmo, e que agora está sendo colocado em prática, infelizmente, num contexto triste como esse, né? Então é uma campanha que está funcionando em várias frentes, né? Aí tem as frentes dos projetos, nós já conseguimos aprovar alguns projetos, e que agora que a gente está começando o grupo dos editais, esse aí é um dos que eu faço parte. Grupo dos editais. Né, no Brasil, conseguimos recurso da Fiocruz, agora a gente está indo atrás também de um recurso com a AVAS e os expedicionários da saúde, que é para montar tipo micro, eu não sei se eu posso chamar de hospital de campanha, mas são postos assim que estão sendo montados a toque de caixa em vários povos com os compressores de oxigênio, concentradores de oxigênio. É um tipo de máquina que não é um respirador mesmo, né, propriamente, mas ele faz uma função e que ajuda a manter os casos de média gravidade, né? Casos com mais gravidade mesmo, realmente não tem como, tem que ir para o hospital, mas esses equipamentos estão realmente segurando e salvando muitas vidas nas aldeias ainda, né? De quem acaba evoluindo para um caso um pouco mais grave, não tão grave, mas médio, né? Médio grave. Mas então, em quais aldeias? Porque aí vamos passar para responder então a pergunta do Guilherme. Ainda, né? Ainda não é certo, isso daí é uma coisa que a gente está agora lutando, inclusive quando acabar a live eu já vou mandar várias informações que estão me pedindo. Você soube informações de outras aldeias, né? Porque aí nos Craô parece que por enquanto está razoavelmente... Três suspeitos. Não, peraí. Tá. 3 respiradores, entendi. 3 máquinas. Três, assim, proto-hospitais de campanha. Eu não sei bem o nome. Eles estão usando um termo em inglês que eu nem entendi ainda bem qual que é o termo. Eles falam WAP. Eu tô entendendo que são micro-hospitais de campanha para 4 ou 5 aparelhos desse, redes e tal, a pessoa fica ali. Já vai virar como um lugar de isolamento e equipado com esses instrumentos. Então a gente está nessa luta para conseguir isso. Então é essa. Vitor. Tá chegando na 1 hora, né? Fechar. Só para ficar. Não. Eu só gostaria de te interromper um pouco, porque nós vamos encerrar oficialmente pela Rádio Canto, o programa mas vamos continuar conversando, só para isso. Então, ouvintes da Rádio Canto, encerramos aqui, que entrará outro programa agora, né, no ar, na Rádio Canto, mas se você quiser depois continuar, essa live continuará aqui no Facebook, na página Manifestos de Indigenistas, e irá também para o YouTube. E você então poderá, se você tiver interesse em continuar assistindo. Então, obrigado aí aos ouvintes da Rádio Canto, tanto faz nas ondas da FM quanto na web. Um grande abraço. Então, Vitor, desculpe, continue. Tranquilo. Então, uma das frentes é essa, né, de projetos, e nós estamos agora atualmente lutando para conseguir isso, né? Porque, infelizmente, o vírus entrou. Por mais que a barreira funcionou e tudo, mas era inevitável que alguns saíssem, porque... nunca tem 100%, mas você vê, entrou, mas o quê? Me conta, então, conta para nós aí a realidade agora. São quantos suspeitos?
O que que está, como é que está sendo cercado isso aí? Pelo serviço público? Uhum. Oficialmente existem 4 casos confirmados já. Desses 4, 3 é de uma aldeia só, uma aldeia específica, que, enfim, aqui acho que na live não cabe exatamente falar qual é. Mas, só lembrando, gente, são 32 aldeias, não é isso, Vitor? Atualmente, 32 aldeias. 40 aldeias. 40 já, considera 40 aldeias. Tá. 40 aldeias. E aí entrou nessa aldeia, uma aldeia grande, uma aldeia grande que é próxima da cidade. Infelizmente entrou, e nós temos um grande problema aqui, que é a questão da testagem. Quer dizer, aqui não, né, no Brasil todo, claro, mas aqui também, e isso foi um problema muito sério, porque a pessoa que, o primeiro que pegou e começou a sentir os sintomas e tal, ele foi isolado na casa de isolamento aqui na cidade, mas recebeu visita da esposa e que veio de moto levada pelo cunhado, pelo irmão dela. E nessas visitas ela acabou contraindo também. E levou para a aldeia, né? Antes dele voltar. E antes deles saberem. Por quê? No 8º dia, esse rapaz fez o teste e deu negativo. Aí ele voltou para a aldeia, mas foi orientado a continuar em isolamento. Parece que continuou mesmo. Mas, enfim, mas já estava falando para as pessoas, não, eu não tenho, eu já fiz o teste, negativo, e a gente, né, falando, não dá para acreditar nisso, quando veio essas conversas, ele tá, e a gente falando para o pessoal lá da aldeia deles, e também falando, e eu falo sempre para mim também, que não pode confiar nesse teste, não pode, esse teste rápido, é um teste que não é para identificar mesmo o vírus ativo, ele serve para identificar mais os anticorpos, depois, ele só ganha mesmo segurança depois do 14º dia, a gente explicando tudo isso. E aí, no 12º dia, o rapaz fez o teste negativo ainda. Aí é que ele, né, falou mais ainda. Não, olha aí, tá vendo? E no 14º dia, fez e deu positivo. E aí, infelizmente, ele já teve voltar da roça. Eles foram para a roça, a família, depois voltou. Então, a gente não sabe exatamente quem foi transmitido. Um desses casos confirmados era assintomático, que é o rapaz jovem, que é o motorista, que é o irmão da esposa do rapaz, do primeiro caso. Ele não sentiu nada, mas fizeram o teste nele porque ele, enfim, teve muita proximidade e tal, ele que levou a pessoa, né, levou ela de moto, voltou e tal, é irmão dela, vivem na mesma casa, então ele fez o teste, deu positivo e ele não estava sentindo nada. Então, enfim, é um rapaz jovem, né, e jovem, como todo jovem ativo, né, saudável, não fica quieto em casa, né? Principalmente à noite. Então, a gente não sabe, né? Eles não sabem. Era o grande receio, né? Sempre foi o grande receio nosso, dos indianistas. Não deixa entrar, porque depois que entrar, pelo modo de vida comunitário, as crianças brincam, todo mundo dorme junto, as casas ou são fechadas demais, ou às vezes são abertas demais, mas, enfim. É muito difícil falar em isolamento, né? Um povo que vive tão junto. Então é isso. Mas a gente sabia que uma hora ia entrar, tanto é que criou o grupo pós-pandemia, que está chegando nesses aparelhos aí que você falou. Em última instância, vamos instalar aparelho. E vamos fazer mais campanha, e vamos juntar mais recursos. É uma tentativa, né? Mas 100% é muito difícil mesmo. Uma parte importante da campanha mesmo, né, ainda falando das várias frentes, é essa frente que se formou quando houve o primeiro suspeito. Quando esse rapaz ainda era suspeito, a gente já falou, bom, agora é a hora de pensar realmente, assim, o vírus entrou, e aí? O que fazer? Então a gente começou a preparar materiais disso, traduzimos para a língua, já espalhamos em todas as aldeias, né, falando sobre os principais sintomas, como fazer o isolamento, né, que tipo de comportamento eles têm que ter para não ser contaminado, essa questão do uso de objetos pessoais e tal, e que é muito mais compartilhado do que a gente, né? Por exemplo, eu não vi em nenhum material de campanha, em nenhum lugar do mundo, em qualquer língua que eu consegui acessar, que eu consigo ler, que eu consigo entender, eu não vi nenhum material de campanha, por exemplo, falando da importância de não dividir a escova de dente. Por quê? É óbvio, a gente aprende desde criança, né? Desde criança que a escova de dente não se divide.
Mas para eles não, é totalmente normal uma família ter uma escova de dente, todo mundo escovar naquela escova de dente. Isso aí é normal, por mais que a gente fale, por mais que a equipe da saúde fale, tenha um trabalho com as crianças, de ter a escovinha de cada um, vai lá na escola, escova e tal, papapá, eles infelizmente dividem. Então, a gente enfiou no nosso material uma coisa sobre a escova de dente, sobre o bujão de água, né, a garrafa de água que bota na geladeira, todo mundo bebe direto na garrafa, não tem essa, né? Não teve são hábitos que mudam muito lentamente. Que a gente não tem. São hábitos que a gente não tem de uma maneira geral, mas que na aldeia tem. Então a gente preparou materiais específicos sobre isso, foi espalhando nas aldeias. Agora a gente preparou um material específico para os agentes de saúde, né? E estamos com ele agora, inclusive, eu estou com uma parte deles aqui, inclusive, para tentar chegar nesses agentes de saúde, para eles entenderem melhor, porque o pessoal ia falando assim, parece que a CESAI não está fazendo trabalho. Não, eles estão fazendo, fazem esse trabalho, mas existem muito poucos materiais específicos, né? Eles pegam materiais prontos, né, que não são, às vezes, preparados para os povos indígenas. E aí, na hora do momento da fala, eles adaptam, claro, porque também os profissionais conhecem a realidade dos Karaô, mas nunca é um material completo, nunca é um material que simplifica a fala. Nós temos essa barreira da linguagem, né? Porque a maioria dos Karaô falam português, mas assim, não entendem palavras técnicas, não entendem termos técnicos e tudo. E esse é um grande desafio. E aí a gente até abre um parênteses e volta no assunto do indigenismo, que esse é um grande desafio do indigenismo. Clarear a nossa linguagem, saber que você, mesmo você tendo uma formação técnica, né, mesmo você sendo um enfermeiro, mesmo você sendo um médico que tem, né, um vasto vocabulário técnico, porque você tem que aprender essas palavras mesmo, mas você tem que saber traduzir essas palavras para termos mais simples, saber entender o vocabulário local e saber adaptar essas mensagens para o vocabulário local. Esse é o grande desafio do indigenismo no Brasil inteiro, porque senão a informação não chega, senão a informação não é processada direito por eles. E esse é o grande desafio que a CESAI enfrenta, né, e que a gente sabe que eles têm muita dificuldade de fazer essas falas de serem bem entendidos dentro da aldeia, né? E eu falo assim sem problema, porque não é uma crítica assim, né, a pessoas, as pessoas com quem eu tenho mais conversa, mais trânsito, eu já tive essa conversa com elas, né, com essas figuras profissionais daqui, né, que são pessoas muito bem intencionadas, muito compromissadas com o trabalho, né, a enfermeira-chefe lá do CESAI, do Polo Base de Itacajá, é uma figura que tem muito compromisso com os povos, né, com os Karaô, está muito preocupada, a psicóloga também, que é uma figura que está, né, lutando para entender a questão, né, da saúde mental indígena, que é um desafio, né, enorme para os psicólogos, para a psicologia em si, né, porque tem muito pouco conhecimento sobre isso produzido. Claro. Então, são desafios que estão aí, né, e que nesse contexto da pandemia eles se fazem mais presentes ainda, né, assim, e a gente está então nessa luta junto com o pessoal da CESAI para auxiliá-los a clarificar melhor essas informações. Então a gente tentou produzir um material simplificando bem a linguagem, traduzindo algumas coisas e tal, para poder os agentes de saúde, que vão ser os principais, são as principais figuras do monitoramento em cada aldeia, né, para eles entenderem melhor como é que faz isso, né. Então a campanha está atuando nisso, né, de ajudar a CESAI a trazer melhor, a produzir materiais mais específicos para os Karaô e tal, e ajudá-los a transmitir isso. Mas viu, Vitor, deixa eu te falar uma coisa interessante que você falou. Eu acho que nós temos mais cerca de 15 minutos aqui de conversa pelo nosso programa. Essa preocupação ela é antiga. Eu vou só relembrar um trabalho aqui de um indigenista que eu admiro muito, muitas pessoas conhecem, no meio indigenista todos conhecem, é o Maurício Wilke. Ele, uma época aí, talvez década de 80 ainda, ou 90, ele elaborou uma cartilha que, inclusive, com desenhos, porque a maioria das pessoas naquela época não sabiam nem ler nas aldeias da Amazônia. Ele atuava lá, se não me engano, na época em Roraima, não sei onde. Mas, enfim, ele sentiu que tinha que fazer, inclusive, com desenhos. Desenhou tudo, assim, inclusive as dosagens,
que a pessoa que não sabia ler entenderia o que causa a doença, para aquela doença, o remédio, a dosagem, etc., e como fazer, como se cuidar, como se prevenir. Você falou uma coisa aí que me remeteu a essa memória. Se o Maurício estiver me assistindo aí, quem sabe um dia podemos conversar também, e ele falar sobre isso, né? Mas eu peço aqui, gente, para quem está acompanhando aí, que seja Ipantu, é uma coisa que me veio aqui, que venha para essa campanha Salve Craô, que nós temos um grupo no WhatsApp, né, chamado Salve Craô, e que as pessoas, nós estamos agora nos mobilizando, inclusive, os mais próximos, fazendo uma campanha com os Ipantus, para que haja uma coisa mais permanente, algumas contribuições fixas, um sistema de contribuições mais fixas, né, que deem para mais segurança, para continuar com essas barreiras por mais tempo, que essas campanhas temporárias, elas têm alguns altos e baixos, né? E agora já está no baixo, digamos, já houve o ápice, já voltou. Enfim, quem tiver o interesse também um dia de conhecer os craôs, etc., que quiser fazer parte dessa campanha, eu não sei se está sendo possível aqui de divulgar esse link, esses telefones, mas com certeza nós faremos em seguida, ficará disponível tanto aqui na página quanto no YouTube, também pelo WhatsApp. Mandaremos aí esses contatos da campanha Salve Craô, que, como o Vitor relatou aí, está dando certo. Você vê, começou em março, final de março, nós estamos em final de julho, agora está com 3 suspeitos e bem cercados, porque essa campanha também, ela cerca pelo lado do governo, está sempre em contato com os órgãos do governo, com o Ministério Público Federal, cobrando, né? E a FUNAI, Vitor? Fala aí, e a FUNAI, o que já fez até agora? Me diz aí, só para complementar esse assunto aí. A FUNAI, como é que você está sentindo? Ela comprou umas máscaras, mas não foram muitas, assim, em torno de 300, 400 máscaras. Ela ajudou na barreira, né? Ela ajudou com material de construção um pouco, alimentação e combustível. Agora está vindo mais, inclusive, né? Porque foi feito um primeiro plano, um primeiro pedido, foi atendido assim mais ou menos, mas um recurso muito pequeno, e aí foi articulado um pedido maior, né? Para aumentar esse valor e poder ajudar a barreira com um valor maior, assim, né, para poder ficar mais tempo, né, uma alimentação e tal. E aí parece que foi aprovado e está vindo. A qualquer momento a gente vai receber já uma notícia, a gente vai conseguir comprar material de construção aqui na cidade, né, por conta da emergência. É um recurso que dispensa licitação, então foi feito só uma tomada de preço aqui, e aí vamos ter então recurso para poder melhorar a estrutura das guaritas, né? E vai vir também um recurso que eu não sei o tamanho ainda, de alimentação também, provavelmente vai vir alimentação não perecível, vai vir de palma, e a alimentação, carne e tal, essa parte vai ser autorizada em algum comércio aqui de Itacajá. Não sei exatamente quanto, mas deve ser uns R$3.000 de carne, mais ou menos, e aí muita alimentação que vai chegar. Nós vamos dividir entre as barreiras, né? E é isso, eles estão dando esse apoio, né? Não tem, há pouco tempo, há 2, 3 semanas, eles enviaram um carro que veio e deu uma rodada nas aldeias, entregando material sobre a campanha, entregando material também produzido, né, por nós, falando sobre a doença, falando sobre os problemas, né, os sintomas e o que fazer e tal também. Então foi feita uma rodada, né, foi chamado um técnico de enfermagem Merri, né, que é um guerreirão lá, o Tchotchô, quer dizer, que é lá da Manuel Alves, e está também, né, atuando lá na aldeia dele, né, enfim, junto com a equipe da saúde. É um rapaz muito bem preparado e que fez essa rodada com o carro da FUNAI para ajudar no falando sobre os problemas, né, os sintomas, o que fazer e tal também. Dá um retorno. Então, sim. então é isso, assim.
Não sei, agora eu me perdi um pouco na resposta. Um retorno aqui. Por conta de um retorno. Mas eu sei que falar cansa às vezes aí. Nós só um problema técnico aqui, mas que já foi resolvido. Vitor, nós estamos encaminhando aqui para o final da nossa live, que nós marcamos no máximo 1h30, senão o nosso programa cai. Eu queria que você, se fosse o caso aí, né, complementasse e também, se tiver mais alguma coisa que você gostaria de falar, a gente vê, né, que 1h30 é muito pouco para as experiências e para contar todas as histórias que a gente tem, mas a gente vai voltar e nós estamos em meta de elaborar outros programas também sobre indigenismo, com outros nomes, com mais vezes, porque esse assunto é muito rico. Como? Ok? Então vamos aí, mais, digamos, 5 minutos. Você está... não está ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, deve ser alguma falha técnica aqui. Dá um joinha aí se você está me ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Meu Deus do céu. Aonde é que eu falo aqui? Eu não estou ouvindo. Ele não está me ouvindo. Só um minuto aí, vamos testar aqui, deve ser algum cabo aqui. Não, ele não está me ouvindo. Agora voltou. Voltou, tá. Então pronto. Então vamos aí mais 5 minutos, dê suas impressões finais, tá bom? E tá bom. Vamos depois marcar outra, porque eu sei que tem muitas mais histórias aí para contar. Vamos lá. Legal. Não, é isso. Então, a campanha, né, ela é fruto disso que a gente vem falando, né, dessa estratégia histórica dos CRAO de receber e fazer batizar, e você ganhar um nome, você criar um vínculo, né? Eu acho que isso realmente deu um resultado, né, para eles, assim, de realmente ter muitas pessoas que estão envolvidas, né, e ajudando, né? Eu tenho algumas pessoas que são do nosso grupo de amigos, assim, maior, outras figuras que chegaram agora no contexto da campanha e a gente está junto, trabalhando, né? Então, assim, queria deixar o meu agradecimento também, né, a você também, que é uma dessas pessoas da campanha, né, a Simone, que é a sua esposa, né, querida Wakui, que está aí por trás, mandando aí, ela que já botou o link aqui da campanha, né, para a gente apoiar, e ela também é uma guerreirona da campanha, né, e, enfim, eu pensei de falar os nomes das pessoas, mas eu tenho medo de esquecer alguém, então é melhor, né, todo mundo que está participando sabe, né, todo mundo sabe que está e tem, né, tem a nossa admiração, tem o nosso respeito, e é algo que vai marcar mesmo, está marcando a nossa história, né, com os CRAO, e sem dúvida os CRAO também estão entendendo o quão importante é ter esses amigos, né, e são pessoas que, enfim, merecem mesmo toda a nossa admiração, tão longe, tem gente do outro lado do oceano, toda hora ligado, né, e tal, que é o caso da nossa amiga Patro, que é a Renê, que é a gente. Algumas pessoas estão aqui, a Verônica está aqui, né, o Ulisses está aqui. Verônica, grande abraço para a Verônica aí, para o Cutian, para o Léo, né, que é o grande fotógrafo, né, genial. O Rafael Galvão é o Leste, não é? É o nosso amigo lá do Caiapó, que é muito querido também. E o Tioaret, que é o Ulisses, né? Grande abraço, Ulisses, né? Nosso irmãozão aqui dos CRAO também, grande parceiro dos CRAO. Estou vendo o Clésio, né? O Clésio e a A culpa é Clésio, um dia vai ser nosso convidado aqui também, com certeza. Aguarde aí, Clésio. Eu estou aqui nessa live por culpa do Clésio. Eu estou sentado nessa cadeira aqui por culpa do Clésio. Foi ele que vim para cá. Ele é que é o cara da FUNAI que me convidou, então fica meu abraço, meu agradecimento a ele por tudo que ele representa na minha vida. Ele representa a grande mudança na minha vida. O primeiro passo foi proporcionado por ele, né? Sem dúvida. Ele que me convidou para vir para cá. Eu trabalhei muitos anos com o Clésio ele que me apresentou, tornando muito amigos, né? Pessoa ótima para trabalhar. Um dia nós vamos entrevistá-lo aqui. Vitor, vamos encaminhar realmente para o final, porque a última vez a coisa caiu abruptamente. Então, minha gente, seguidores aí da página, Manifestos Indigenistas,
Vamos terminando aqui então mais essa conversa com o Vitor. A semana que vem está previsto como convidado o Renato Sanches, arquiteto, indigenista, uma figura que tem muita história e muita coisa para contribuir com o indigenismo e já contribuiu muito de forma prática. E vamos continuar então todas as quartas-feiras aqui com essa parceria com a Rádio Canto FM, melhorando cada vez mais a nossa técnica, tentando transmitir cada vez mais esses conceitos sobre indigenismo. Vou pedir desculpa mais uma vez ao meu amigo Ulisses para responder, não é correndo não do pau não, viu, Ulisses? É porque não vai dar tempo mesmo aí falar sobre os militares. Mas a gente vai chegar lá, porque a gente desceu aí da ditadura, inevitavelmente uma hora a gente vai fazer essas comparações que estão com o momento atual, tá bom? Então um grande abraço em todos, espero que quarta-feira nós nos encontremos novamente aqui, e quem não curtiu ainda, não curtiu, curta a página, isso é importante para nós, falou? Um grande abraço, muito obrigado, Vitor. Com certeza a gente vai conversar mais online. Um beijo aí para Simone, para todo mundo, um abração para o Pocroc, Tasso, que é a grande figura. Tá aqui ouvindo. Meus parabéns aí pelo Canto das Artes, pela rádio, é uma iniciativa, né, essencial para o nosso estado, e você é um grande guerreiro, Tasso. Meus parabéns aí por tudo, e fica também a nossa admiração aí. É nóis. Obrigado. Eu também aproveito para agradecer essa equipe da Rádio Canto, o Tasso, a Bruna, ao meu produtor mirim, Pedro Penon, meu filho de 8 anos, que me orienta aí no StreamYard, está sempre atento. E vamos que vamos. Muito boa. Legal. Vamos que vamos. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Valeu.